vamos lá. Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Douglas e não se preocupe, Sr. Wade, uma tempestade está chegando. Meu nome é Pedro e olhem pra cima. Meu nome é Manuel e para o alto e avante. Meu nome é Adriana Torres, eu também estou no Bico do Corvo hoje. Estou com todos vocês aqui. Boa noite. É isso aí, gente. Convidada super especial aqui hoje, Adriana Torres. Para quem não conhece, é a irmã da Mariana Torres, que já passou por aqui há um tempinho, né? A gente pegou ela de surpresa na gravação de um evento que ela estava participando aqui e conversou com ela. Inclusive, ela cita você no podcast. Foi um papo mais rápido, né? Mas foi bem bacana. E hoje a gente está aqui com a Adriana e com essa galera aqui para falar um pouco sobre IA, né? Onde que vai chegar a tal da IA? Será que ela vai precarizar nosso trabalho artístico, ou já está precarizando ou não? E a Adriana é uma pessoa super envolvida nessas questões, né, tanto no trabalho quanto nas questões talvez mais polêmicas, políticas e afins. E a gente vai falar mais sobre isso depois da nossa vinheta. Adriana, então assim, eu acho que pra gente começar o papo, né, nada mais, né, justo pros nossos ouvintes e ouvintes que estão ouvindo aqui ou vão ouvir o episódio, né, seja lá quando, falar um pouquinho de você, né, quem é a Adriana Torres, o que você faz, né, pra gente deixar o pessoal a par disso, e daí a gente começa o nosso papo super informal de boteco, mas não no boteco. Fique à vontade, querido. Tá bom, boa noite, queridos ouvintes, todos que estão aqui hoje ouvindo a gente, obrigada, né, inclusive por você, obrigada pelo convite primeiro e obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou a Adriana Torres, né, meu nome é artístico, trabalho com dublagem há 39 anos, comecei aos 8 anos de idade. E, enfim, tenho formação como atriz também. E tô aí, tô no mercado esse tempo todo, acompanhando todas as mudanças, né? Inclusive tecnológicas, não de hoje, né? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, mas a dublagem já passou por outra grande mudança tecnológica, que foi o advento aí dos softwares, né, de gravação que substituíram as fitas, né, de áudio, de vídeo, que agilizaram bastante o processo, mas que também trouxeram as suas desvantagens para o setor, e agora a gente está aí na luta, né, dessa nova tecnologia que está vindo com tudo aí, não só em cima do setor de dublagem, mas em cima do setor artístico, né, de uma maneira geral, e estamos na guerra. Adriana, pegando esse gancho, né, você falou que essa profissão de dublagem, né, esse trabalho, né, que é o teu trabalho talvez mais, que você tá mais forte, assim, né, tem que ter a formação de ator ou atriz, né, para fazer dublagem, isso, né, isso a gente já sabia. Formação no teatro também, acho que é um pouco disso também, né? É porque a profissão de dublador, ela não é regulamentada, não existe a profissão de dublador. Né? A gente é regido pela lei 6533 de 1978, que regulamenta a profissão de ator. Né? Então, dentro da profissão de ator existem os desdobramentos, e um desses desdobramentos é a dublagem. Então, para você trabalhar com dublagem, você precisa ter um registro profissional de ator. Né? Então, todo mundo que trabalha com dublagem, que quer trabalhar com dublagem, precisa, antes de mais nada, do registro de ator. A não ser que você tenha começado como eu, né, criança. Aí você inicialmente não vai precisar do registro, mas depois a partir dos 16 anos de idade,
se eu não me engano. Porque eu acho que quando eu comecei era a partir dos 14. Agora eu acho que a partir dos 16 você já precisa ter o registro profissional de ator para poder exercer a função de dublador. Entendi. E você comentou que essa profissão passou por várias mudanças tecnológicas, né? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho, no começo, como que era feito esse processo da dublagem, né? Como que vocês faziam, né? Vocês recebiam material ou não? E o que foi mudando? E essa mudança, que nem você falou, mudança tecnológica, eu acho que sempre tem uma coisa, tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente estava falando um pouquinho antes em off aqui sobre talvez precarização de trabalho de algumas pessoas. Talvez a gente chegue mais para frente nesse assunto, né? Também ali, que acho que é nosso objetivo. Mas só fala um pouquinho disso, como que era esse processo antes, né? E o que entrou de tecnologia e para que caminho que está indo, talvez, para a gente falar disso um pouquinho mais. Quando eu comecei, a dublagem tem uma característica muito interessante, que nenhum dublador recebe o material antes da gravação. Né? A gente não sabe, na verdade, o que a gente vai gravar, é sempre uma surpresa. É uma coisa bem inédita mesmo, né, pra gente. Até hoje é assim? Até hoje, principalmente hoje, por causa da questão da confidencialidade, né, que se tornou uma coisa assim, né, as produções estão cada vez mais trancadas a 7 chaves, né, antes que elas sejam liberadas, antes que elas venham ao ar, né, ao conhecimento do público. Inclusive, uma das coisas que a gente tem que assinar, né, quando a gente assina os contratos antes da gravação, os contratos referentes aos direitos conexos, todos os contratos, ou praticamente todos os contratos, eles vêm também com cláusulas relacionadas à confidencialidade, né, onde a gente não pode divulgar, não pode falar absolutamente nada sobre a produção que a gente está gravando. Caramba. Manuel? Pegando essa questão da estrutura, até mesmo a mesma coisa que a sua irmã falou, que antes da pandemia e pós-pandemia, que ela tem agora um estúdio, digamos assim, em casa. Ela recebeu alguns microfones da Netflix, onde durante a pandemia ela gravava, ela fazia isso. O que mudou antes da pandemia e pós-pandemia, a questão da estrutura? Você já tinha alguma coisa em casa? Você sempre trabalhou direto no estúdio? Hoje você também faz um home officezinho? Você arranjou um pequeno estúdio para você também? Tá, eu vou voltar só um pouquinho para terminar de responder a pergunta do Marcelo. Quando eu comecei a gravar, tem essa questão da gente nunca ter o material, né, com antecedência. Isso sempre foi assim, continua assim até hoje. E a gente gravava com fita, né? Era beta quando eu comecei, tinha ADA, havia uma sincronização entre a imagem e o áudio através de fitas, né? Uma máquina era para fita de áudio, a outra era para fita de vídeo. E a gente tinha as máquinas tinham um tempo para dar o REC, né? O técnico de gravação, ele dava o REC ali para gravar, e a máquina ainda tinha um tempo de, às vezes, 20 segundos ou mais para efetivamente começar a gravar. Então, para a gente, por exemplo, começar a gravar uma cena que começava, sei lá, no minuto 1 da produção, o técnico tinha que pegar pelo menos 20 segundos antes para dar esse tempo da máquina locar, como a gente falava, né, para a gente poder começar a gravar. E às vezes, na hora que a gente ia gravar, a máquina não armava. Então tinha que voltar e fazer isso de novo. Às vezes dá mais tempo, mais de 20 segundos, né, para a máquina esquentar, digamos assim, né, locar ali para a gravação. E a gente gravava junto, né? Os dubladores que estavam na mesma cena gravavam todos juntos ali na bancada. E era bem legal, porque era uma troca, né, muito, muito, muito interessante, porque a gente acabava atuando realmente ali na bancada, né, ouvindo a outra pessoa falando, para poder interagir, né, com o que a outra pessoa estava dizendo. Era era um jogo mesmo cênico, digamos assim, só que ali na bancada, né?
E aí, quando vieram os softwares de gravação, mais especificamente o Pro Tools, né, que foi o que acabou vingando aí no mercado, e que era um software muito usado já na música, né, até ele chegar na dublagem, o trabalho já ficou muito, muito acelerado, no sentido de praticidade mesmo, né? E aí, o que aconteceu? A gente, com essa tecnologia, a gente teve a possibilidade, enquanto dublador, de pegar muito mais trabalho. Né? Porque antes o tempo que a gente levava para gravar um longa, ou episódio de uma série, ou 2, que às vezes a gente ficava o dia inteiro numa empresa só para gravar um longa, e às vezes ainda tinha que voltar, né, no dia seguinte, 2 dias depois. Isso ficou muito mais rápido. Então a gente passou a conseguir pegar muito mais trabalho, e se por um lado foi bom no sentido de você receber mais, né, porque você podia pegar mais produções num intervalo menor de tempo, por outro lado virou uma loucura, porque a gente ficou sem tempo para nada, né? Você passou a gravar. Antes a gente às vezes passava o dia inteiro num estúdio, né? Porque a gente também trabalhava com contrato de trabalho, então a gente tinha aquelas horas mínimas para dar ali para a empresa, né? Até para poder trabalhar em estúdios fora, né? Às vezes era meio complicado de administrar, de conciliar. E depois a gente começou a ficar insano realmente, né? Muito sem tempo para inclusive administrar as gravações, né, o trabalho em si. Essa foi uma mudança já muito grande, assim, que por um lado possibilitou a gente de ganhar mais, né, digamos assim, mas por outro a gente perdeu bastante também, eu acho, inclusive em possibilidade de executar melhor o trabalho, em termos de qualidade mesmo, por essa pressa. Isso, a questão da gente gravar de casa, foi isso que você perguntou, Marcelo? Isso, então, isso pra gente na dublagem só veio mesmo na época da pandemia. Entendi. Né? Tirando pra locução, isso não era uma novidade, né? O pessoal da locução já tinha estúdio em casa, já estava muito mais acostumado com o sistema remoto de gravação do que a gente na dublagem. E aí, quando veio a pandemia, foi aquela questão do isolamento, né? Todo mundo ficou um tempo sem trabalho, até todo mundo começar a comprar os equipamentos, a ter, né, o mínimo ali de condições de poder gravar em casa. Essa adaptação foi sendo feita aos poucos, né? Inicialmente foi uma loucura, porque cada um gravando da sua casa eram áudios completamente diferentes, então para a empresa equalizar, né, os técnicos, os mixadores poderem chegar a um equilíbrio ali na equalização, era uma loucura, foi bem, bem complicada essa adaptação, até com relação à qualidade dos equipamentos, né, de cada profissional. A gente teve que fazer um investimento realmente para poder continuar trabalhando. Mas do setor artístico, eu acho que assim, a dublagem foi um setor que na época da pandemia eu só tenho a agradecer, né? Até por essa profissão sempre, assim, porque mesmo durante a pandemia a gente teve a possibilidade de continuar trabalhando, né, em casa. Foi difícil, mas hoje em dia, né, tem pessoas com um equipamento, um áudio assim, que não deixa nada a desejar a um estúdio profissional. E todo mundo se adaptou, né, de alguma forma. Todo mundo se adaptou, algumas pessoas não, né, preferiram realmente continuar trabalhando presencialmente, até por essas limitações técnicas mesmo, né, de poder arcar com os custos de benfeitorias, né, depois que a qualidade para a gravação remota também começou a ficar mais num nível de exigência maior. Então, mas, enfim, eu acabei me adaptando ao remoto, implementando o remoto só na época da pandemia mesmo.
Entendi. Aí só para me finalizar aqui e não ficar monopolizando aqui para passar para frente, e daí depois dessa introdução toda que a gente fez, né, mais ou menos dessa evolução do que foi sendo, aonde que está entrando a tecnologia de inteligência artificial na dublagem hoje? Tá entrando, não tá? Como que está sendo isso, no caso? Ela está batendo na nossa porta, assim, desde 2023, né? Quando veio a greve dos roteiristas lá em Hollywood e a gente começou a ver que ela já estava ali só esperando abrir a porta para entrar. E que foi uma ingenuidade muito grande da nossa parte, eu sempre falo isso, porque a inteligência artificial já está aí há décadas, né? E não é de hoje que ela é usada lá no cinema, né, em produções de Hollywood, ela já vem sendo usada há bastante tempo. E eu acho que a gente dormiu no ponto nesse sentido. Eu acho que a gente demorou muito até a vislumbrar que um dia a inteligência artificial poderia chegar no nosso setor e vir, né, como uma avalanche na dublagem, e a gente já poderia estar trabalhando e fazendo alguma coisa há muito mais tempo com relação a essa tecnologia. E aí o que eu posso te dizer? A gente está precisando urgentemente da regulamentação, porque o que eu temia que fosse acontecer já vem acontecendo, que é justamente a regulamentação estar começando a ser feita através dos contratos que a gente tem que assinar para poder dublar. Porque sempre antes de uma gravação a gente recebe um contrato onde a gente cede, né, o que já é totalmente errado pela legislação brasileira, porque a gente só deveria autorizar o uso pelo tempo que a legislação brasileira determina, que você pode autorizar, e depois daquele período haver uma renovação. E na maioria dos casos, acho que em 99% dos casos, não é isso que acontece. A gente recebe um contrato onde a gente cede os nossos direitos, muitas vezes por um prazo indefinido de tempo, para que o dono da obra possa usar a nossa voz para sempre, né, do jeito que ele quiser, inclusive negociar isso com terceiros, né, com outros, ou até outros canais, seja de streaming, né, outros produtores aí. E alguns contratos já estão vindo com cláusula onde a gente permite o uso de réplica digital ou até mesmo de voz sintética, né? E é uma loucura, porque são contratos de adesão, são contratos sobre os quais a gente não tem a menor possibilidade de negociação, e são contratos, 99% deles são contratos iguais para o mundo todo, né? Levando em conta aí que a maior parte das produções que a gente tem aqui são produções americanas, os contratos que eles disparam para o mundo todo são exatamente os mesmos. Eles só são traduzidos e muitas vezes mal traduzidos e inclusive com cláusulas em outros idiomas misturadas no contrato em português. Então é uma loucura, porque a legislação estrangeira é imposta, é aplicada aqui no Brasil e se sobrepondo à nossa, né? A legislação brasileira, que já é uma legislação obsoleta, que não acompanhou o desenvolvimento tecnológico e que já é uma legislação que eu considero frágil para o que a gente precisa, de uma maneira geral, e principalmente agora com essa questão aí da inteligência artificial. Então é um fato que a gente precisa correr com essa regulamentação e fazer alguma coisa assim efetiva para o nosso setor, porque senão ela vai chegar aí com tudo e acho muito difícil que depois a gente consiga reverter isso. Se a gente começar a aceitar da forma que vier, né, já dentro desses contratos, sem o poder de negociação que a gente sabe que a gente não tem. Então me assusta bastante. Semana passada, segunda-feira, eu, por exemplo, tinha uma gravação, um longa para cinema. Quando me mandaram um contrato, tinha uma cláusula dizendo que se por algum motivo eu não conseguisse concluir a obra, eles usariam réplica digital para terminar a gravação
do filme. Caramba. E aí isso me assusta bastante, porque o tempo todo a gente estava pensando em voz sintética para substituir o dublador. A réplica digital, estava aí algumas pessoas pensando até em admitir ela, desde que fosse para regravação, que a gente chama de retake, né? Falinhas que precisassem ser regravadas. Mas quando eu vi essa cláusula falando que, se por algum motivo eu não conseguisse concluir, eles poderiam usar a réplica digital para fazer isso por mim, me acendeu uma coisa que, então, a gente pode ser substituído, de fato, inclusive através de uma réplica digital, que nada mais é do que a clonagem, né, da nossa voz, para criar ali falas novas que eu digo, falas que não fui eu que gravei, né, vai ser a máquina ali gerando falas novas para aquela produção, e eu me recusei a assinar. Eu falei, eu não vou assinar. A gente está sem nenhuma regulamentação ainda, e um contrato desse, né, me deixa muito insegura juridicamente. Porque a partir do momento que a gente começa a assinar contratos com esse tipo de cláusula, a gente está admitindo já o uso desse tipo de tecnologia sem nenhuma regra, sem nada que... Né, sem estar nada decidido, nada discutido, e depois, para você reverter isso. Então, a partir daí, quanto mais pessoas assinam esse tipo de contrato, mais a autorregulamentação vai acontecendo. Né, que é uma coisa que o advogado da nossa associação ele costuma falar, é que uma coisa que não se regula, se autorregula. Né? Então, assim, a nossa urgência, assim, a nossa prioridade... fazer alguma coisa logo. Senão, eu acho que a gente vai acabar tendo que aceitar as coisas do jeito que elas vierem e para reverter vai ser bem complicado, se é que a gente vai conseguir reverter. Essa questão, eu me formei em dublagem, num curso de dublagem semana passada, aliás, com a Márcia Coutinho, e algo que eu aprendi com ela é que o dublador trabalha por loops, normalmente, dependendo do período, ele trabalha por loops, recebe por loops que faz, e essa questão de, se não der tempo, você pode ser substituído por inteligência artificial, acaba prejudicando não só a obra, porque duvido muito que uma inteligência artificial vai conseguir replicar fielmente 100% a voz do artista, quanto também o próprio dublador, que vai acabar recebendo muito menos por isso, né? É aí que eu falo, por exemplo, você falou se não der tempo, a cláusula não falava isso, se não desse tempo, ela falava se por algum motivo, algo assim, eu não pudesse concluir o trabalho. Vamos supor que eu estivesse gravando ali, estivesse na segunda hora de gravação, por algum motivo eu passasse mal, não sei, né, de repente precisasse ser internada e realmente não conseguisse terminar a obra. Eles poderiam usar o que eu já tinha gravado ali para concluir todo o trabalho. E eu não ia receber por isso? Eu só ia receber pelas 2 horas de gravação? Como seria isso? É aí que eu falo, como é que isso está sendo já colocado dentro de um contrato se a gente não discutiu absolutamente nada sobre isso. Remuneração, né? Tem um pessoal aí defendendo essa questão, aí uma remuneração justa. O que seria uma remuneração justa para esse tipo de trabalho? Porque a gente recebe por hora. Né, o dublador, ele recebe por hora de loops que ele grava. A primeira hora da dublagem corresponde a 20 loops. Essa primeira hora é indivisível. Se você gravar um loop, 15 loops, 18 loops, 5 loops, nessa primeira hora você vai ganhar o mesmo valor. A partir depois dessa primeira hora, ela passa a ser fracionada. Né, 1 hora, 1 hora e meia, depois 2 horas, 2 horas e meia e assim por diante.
E assim, e aí a gente volta no assunto da precarização da profissão, desse sucateamento. A dublagem já está muito sucateada, já vem sendo muito precarizada. Inclusive porque hoje em dia na dublagem praticamente todo mundo virou PJ. Ou é MEI ou é PJ. E a gente, para celebrar acordo coletivo, precisa ser pessoa física. Então, a gente já está com um problema muito grande relacionado a essa questão trabalhista, porque atualmente a gente não tem mais os direitos trabalhistas que a gente tinha antes de constituir uma empresa, tem um MEI. E, para vocês terem uma ideia, esse ano a gente ainda não teve um reajuste no nosso valor. O último reajuste que a gente teve foi em janeiro do ano passado, esse ano a gente ainda não tem e ninguém fala sobre isso. Então, assim, a gente tem a inteligência artificial enquanto carro-chefe, digamos assim, para resolver, mas a gente tem uma série de outras coisas dentro do setor de dublagem para resolver também. Olha lá agora. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu peguei aqui um pouco do bonde andando, e a gente vê, me corrija se eu estiver errado, mas que já tem uma precarização aí e uma corrosão dos direitos trabalhistas começando ali a partir de 2015, 2017, quando tem mudanças da CLT, que vai fazer toda essa negociação direto entre a pessoa e aquele que vende o serviço, né? Que daí já vão cedendo os direitos, que é como você falou, você tem uma transferência de custo, por exemplo, de imposto, que antes quem pagava era o empregador, quando era a CLT, e agora você assume para ganhar menos, né? Você assume essa carga tributária e ganha ainda menos. A pergunta que eu quero fazer, na realidade, ela tem a ver com o seguinte: até onde que, por exemplo, dentro da dublagem, vocês são vistos como produto ao invés do profissional? Porque, por exemplo, quando você... por exemplo, vamos pensar na parte escrita, né? Um autor, ele pode ser contratado para fazer uma obra, ele faz... Por exemplo, eu escrevo para algumas editoras, então eu recebo por lauda, aquele papo todo. Aí eu tenho o produto, que você produziu uma embalagem, um troço assim, que você nunca mais vai ver a cor de dinheiro nenhum advindo disso. Porque acho que grande parte do problema vem disso. Você é um produto que ele paga ali como quem compra um sanduíche, acabou o sanduíche, você que se vire. Você virou um prato a ser, desculpe a expressão, a ser comido pelo teu contratante e que depois você não vale mais nada. Que é diferente. Só que, no entanto, eu acredito que mesmo como acontece com a... Pena que a Lud não está hoje aí, com a tradução, né? Que o tradutor, ele também sofre com isso, que é a falta dos direitos autorais da tradução, né? Então, a impressão que eu tenho é que você, ao invés de artista, você vira um produto. Então, eu sou contratada como produto e não como profissional, como alguém que produz, que gera um conteúdo. É isso que está por trás disso aí? Totalmente, sem dúvida alguma. E eu não falo nem especificamente só do setor de dublagem. Se você pegar o artista... de uma maneira geral, né, o Marcelo aqui é músico, né, a gente está falando de escritor, artista plástico, enfim, qualquer artista. A gente sempre foi visto como um produto e a gente continua sendo visto como um produto. Os atores, então, né, eu já fiz teatro e, assim, é triste, é lamentável quando você vê um produtor executivo querendo enxugar o orçamento e tirando isso sempre do ator. Porque se você tenta tirar isso do técnico de som, do técnico de luz, da camareira, do figurinista, do cenógrafo, e das pessoas que têm esses valores tabelados, eles não aceitam. Um ou outro negocia ali, mas assim, é impressionante. O diretor executivo ele vai sempre em cima do ator,
Porque, assim, desculpe o termo, mas o ator, a atriz até hoje, para não falar um palavrão aqui, mas a gente se vende, a verdade é essa. E a gente se vende muito barato. Muito barato até hoje. A gente aceita as coisas do jeito que elas vêm, a gente, para continuar trabalhando, e nessa a gente fica correndo atrás do próprio rabo e não sai do lugar. Né, você falou aí de tradução. Eu já trabalhei com tradução durante muito tempo. E eu desisti de traduzir porque não compensa. Não vale a pena. Você fica horas ali sentado na frente de um computador, às vezes o dia inteiro, às vezes virando noite para conseguir entregar a tradução no prazo que é solicitado, porque na dublagem a primeira pessoa que pega o material é o tradutor, né? Então ele tem o prazo dele para cumprir, porque depois o diretor tem que assistir, ele tem que escalar, ele tem que fazer a programação, né, do estúdio, quantas horas ele vai precisar com cada dublador ali no estúdio, depois aquele produto ainda vai para pós-produção, né, vai para mixagem, enfim, ainda tem a revisão da empresa antes de sair para ir para o cliente, né, e é tão doido, porque a gente usa essa palavra cliente e a gente aqui falando de uma prostituição, né, os nossos clientes, que são os donos dos produtos, né, são na verdade quem... É para eles que a gente se prostitui, né? Então, o termo que se usa até hoje no mercado de dublagem é cliente. O cliente, o trabalho tem que sair para o cliente, porque o cliente, o prazo do cliente, né? O cliente. Então, assim, eu desisti de traduzir porque durante anos o tradutor recebe por minuto de trabalho, da produção, né? Se um longa aí, 1h30, né? São 90 minutos, o tradutor recebe X por aqueles 90 minutos. Ficou congelado durante anos esse valor, anos, e chegou uma hora que eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Eu dublo também. Eu ganho muito mais dublando do que traduzindo. Para que eu vou ficar nesse desgaste? Deixando de dormir, virando noite para entregar, né, cumprir com a minha parte. E como eu dublava, eu ainda tinha o trabalho de, depois que eu traduzia tudo, eu dublava o filme, a série, seja lá o que for, do começo ao fim, para ver se o texto estava no tamanho, se ainda tinha que mexer em alguma coisa, se aquela palavra estava preenchendo a labial, se tinha que tirar, se tinha... Eu falei, para quê? Para que eu estou tendo esse trabalho todo, né? Se o trabalho não é valorizado, se quando você cobra um valor maior, ninguém quer pagar, né? E aí eu fiquei só dublando. Eu também dirigi dublagem durante muito tempo e eu não aguentei. Eu não aguentei porque a cobrança é enorme em cima do diretor. Você que deveria estar cuidando artisticamente do produto, né? Que vai ali para o público, que você teria que estar burilando ali o trabalho. As minhas produções estavam sempre atrasadas. Sempre. Era desesperador. Porque eu ficava, não, vamos mudar essa palavra, não ficou legal, vamos mudar esse texto aqui, vamos ver como é que a gente deixa esse diálogo mais fluido, né? Vamos adaptar melhor aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu ficava ali lapidando, e a gente não tem esse tempo na dublagem, justamente porque a gente ganha por hora. E nenhuma empresa quer pagar uma pessoa que tem 1 hora de dublagem e que por algum motivo ali, pelo diretor querer caprichar mais, ficou no estúdio 3 horas e não 1. Nenhuma empresa quer pagar mais 2 horas para o dublador, né? Então, assim, e com essa questão da tecnologia e da gente ter virado PJ, MEI, enfim, isso tudo foi subvertido, assim, ao extremo, né? A gente, com tanta tecnologia, eu acho que eu nunca gravei tanto retake, como a gente costuma falar, eu nunca regravei tanta fala como atualmente. Toda hora, alguma coisa que eu gravar, tem um concerto para fazer, tem que regravar uma fala, tem que mudar isso aqui, tem que fazer não sei o quê, né? Então, é uma inversão, assim, muito louca para mim. Muito louca. E essa desvalorização do profissional,
do artista, né? Eu falo do artista, porque foi como o Anderson falou, você recebe ali um valor para sempre. É o que lá fora chamam de buyout, né? É o que a gente recebe quando a gente assina esses contratos. A gente grava uma produção, um filme, uma série, seja lá o que for, e em cima daquele produto, daquele cachê, a gente recebe, na maioria das vezes, 10% do que a gente está gravando, para eles explorarem aquela obra da maneira como eles quiserem, quantas vezes eles quiserem, e o tempo que for não, com quem eles quiserem. Porque eu não sei se vocês repararam, mas na época aí que veio a greve dos roteiristas e que teve uma paralisação, né, das produções, que aqui o mercado de dublagem ficou muito impactado, porque a gente depende, né, diretamente do mercado lá de fora para trabalhar. As plataformas de streaming começaram a trocar os catálogos. Você via, às vezes, ali um produto que só tinha num determinado canal de streaming indo para outro, aquele mesmo título indo para outro, e de repente você via... Eles começaram a trocar o catálogo entre si, porque nos contratos que a gente assina, isso é permitido. Eles podem fazer isso, tem lá com terceiros. Eles podem explorar a obra, vender, negociar com quem eles quiserem. Então é triste, assim, né? Você vê como a coisa só está indo ladeira abaixo. Uhum. E aí, deixa eu te perguntar. E isso... Antes havia, por exemplo, vocês eram CLT, havia um sindicato de dubladores, porque, pelo que você está falando, a partir do momento que vira MEI, PJ, etc., você deixa de ter um sindicato e teria uma associação, que nem a Associação do Comércio, né? Que daí vai ser um sindicato, um patronal e não do funcionário, né? Então, é um jeito de quebrar as pernas de vocês. Havia isso? A gente ainda tem o sindicato, porque não é um sindicato específico de dublador, porque foi como eu falei no início, a dublagem não é uma profissão regulamentada, né? Então, o que a gente tem é o Sindicato de Artistas e Técnicos de Diversões e Espetáculos, que é o SATED. Aqui no Rio é o SATED RJ, lá em São Paulo é o SATED SP, né? E o que acontece? Com essa nossa situação... o que acontece? Se você pegar a lei, você, como PJ, como MEI, você não pode celebrar acordo coletivo. Ponto. Não existe essa possibilidade. Então, não adianta você, como PJ, querer ir lá no sindicato, vamos celebrar o acordo coletivo, meu valor não foi reajustado esse ano, precisamos fazer alguma coisa. A gente deu um tiro no pé quando aceitou isso, quando fez isso, né? Seja por interesse próprio, seja por ignorância, né? E tanta gente entrou nessa que o próprio mercado acabou passando a só querer trabalhar com quem emite nota. São raras as empresas que não trabalham dessa forma, que ainda trabalham de forma híbrida, com nota contratual, né, que é uma possibilidade que a gente tem quando a gente não tem contrato em carteira assinada, e hoje em dia você conta nos dedos algum dublador ou diretor de dublagem que sejam contratados realmente de uma empresa. Eu fui contratada de uma empresa até 2020, me mandaram embora quando veio a pandemia. Até lá eu ainda tinha contrato. O tempo que eu trabalhei na Herbert Richards foi como contratada, né? Então, ali a gente ainda tinha alguma coisa. E em 2009 foi quando eu recebi a primeira proposta de virar PJ. Em 2009 já. Então, quer dizer, né? Isso aí já vem de um tempo e eu não sei, assim, onde a gente vai parar, porque ou todo mundo volta a ser pessoa física, para poder resgatar os seus direitos trabalhistas, porque a associação não tem competência para tratar de assuntos trabalhistas. Uma associação, ela pode sim, enquanto associação, levar questões trabalhistas para o sindicato, mas compete ao sindicato resolver essas questões. Se uma associação for tentar celebrar acordo coletivo ou reivindicar aumento,
vai levar um processo em cima, porque não tem competência para isso. Então a gente está numa situação muito complicada. E aí a gente tem que decidir, enquanto categoria, se é que essa categoria ainda existe, o que ela quer, se ela quer seguir dessa forma, e não sei o que vai acontecer daí para frente, né? O mercado já está completamente de cabeça para baixo em matéria de regras e de remuneração e com a questão do sistema remoto, o que piorou é que a gente não sabe mais o que cada um está fazendo. A gente não sabe quem está aceitando aí propostas indecentes de trabalho, né? E trabalhando assim mesmo, né? O acordo coletivo, nosso acordo coletivo ele ainda é respeitado por várias empresas, mas a gente sabe que já foi rasgado em várias outras. Então, cabe a gente saber, né, o que a gente vai querer. E para piorar a situação, veio a inteligência artificial aí. Então, a gente está num mato sem cachorro, né? Ou acho que agora ou vai ou racha, né? Ou a gente resolve tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem para resolver, tudo que a gente deixou acumular para resolver e não resolveu, e ainda piorou a nossa própria situação. Ou vai ser essa prostituição aí cada vez pior, né? Esse canibalismo aí cada vez pior. E é isso. Assim, desculpem ouvintes, assim, não acho que não trago assim notícias muito animadoras, né? Mas enfim, é um bate-papo mesmo. A gente está aqui tirando dúvidas, né? Trocando ideias aqui. Como eu estou atualmente à frente de uma associação aqui no Rio, eu não posso deixar de trazer essas coisas e de falar sobre essas coisas, né? A gente saiu ali dessa precarização das leis trabalhistas ali, que com essa questão do MEI e do PJ, caiu na pandemia, onde dubladores tiveram que ir para o home office, e agora a gente saiu dessa questão da pandemia com os serviços de streaming, principalmente, jogando ali um caminhão de coisas todo dia que você não dá conta de assistir. Então, quer dizer, são empresas que não são regulamentadas ainda, a regulamentação do streaming ainda não ocorreu. Eles licenciam obras atrás de obras na medida que pagam pouco para os dubladores também nessa questão. Então, a minha questão e nesse meio tempo veio a inteligência artificial para juntar tudo isso. Então, foi precarização das leis trabalhistas, pandemia, inteligência artificial e a falta de regulação dos streamings e esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, eu sei que cada um sabe onde seu bolso aperta, né? Mas a gente vê, por exemplo, dubladores, eu já vi alguns casos de que já estão negociando suas vozes, né? O pessoal ali, eu já vi perguntando em caixinha ali, o que você acha da IA, como que você encara isso, e a resposta era, pagando bem, não tem problema. Só que eu vejo, como fã de dublagem, eu vejo a questão de um problema que não houve regulamentação nenhuma. Então, enquanto a classe, a maioria, 99%, está sofrendo com essa falta de regulamentação, tem ali algum 1% ali que já está fazendo essa negociação. Esse tipo de coisa atrapalha muito para essa questão de vocês conseguirem os direitos de vocês em relação a essa questão da IA, porque a IA, tipo, é um caminhão que já passou, né? É um trem que já partiu, então não é questão de proibir ou nada, porque já roubou traço de artista, já roubou voz de dublador, então é uma questão de minimização de danos, né? Como que você vê essa questão de ter profissional que já está ali tentando negociar a parte, enquanto a classe inteira tá se lascando ainda com algo que é novo, mas já tá nesse nível? Eu acho péssimo e eu acho triste e lamentável pelos próprios profissionais, porque acaba que pessoas que aceitam ou que negociam uma coisa que não está regulamentada dessa forma que ajudam a precarizar mais ainda o setor, mais ainda a profissão. Enquanto tem um lado lutando
né, para fazer alguma coisa, para os danos, como você falou, Douglas, serem assim os menores, né, possíveis, outras pessoas estão aí se vendendo e aceitando qualquer coisa. É como você seguir ali um valor que é praticado no mercado de uma maneira geral, e aí chega um colega teu e fala, não, eu faço por menos. Uhum. Ele está fazendo por tanto, eu faço por menos. Me manda aí o trabalho que eu faço, entrego isso aí para você, gravo de casa, entendeu? Se precisar regravar alguma coisa, eu regravo, não te cobro nada. E por aí vai. Então, eu até pedi desculpa anteriormente, né? Porque parece que a gente está aqui falando do fim do mundo e tal, mas eu ainda tenho esperança. Eu ainda acho que a gente consegue... talvez não reverter totalmente, mas botar as coisas aí nos trilhos, né, de alguma forma. Tanto que eu tô lutando, né, tô brigando aí, tô tentando fazer alguma coisa que seja boa pro máximo de pessoas possível, né. Vamos ver o que vai sair disso tudo. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui sobre precarização, né? Essa precarização, ela vem não só, né, não só na nossa profissão de artista, né, no caso, na sua profissão de dubladoras, na minha profissão de músico e outras coisas, no design, né, em tudo quanto é coisa. E até um tempo atrás rolou aquela trend do Estúdio Ghibli, né, que pegaram o estilo, a IA, vamos dizer assim, eu não sei se foi uma IA que acho que copiava o estilo do Estúdio Ghibli e fazia, né, as pessoas. E daí eu tava conversando eu tenho uma escola de música, né, e a gente tem a design que faz o trabalho pra gente aqui. E a gente tava conversando sobre isso um dia, né, porque não tem problema você simular alguma coisa, mas quem que fez isso, sabe? Tipo, quem que fez essa simulação? Foi um artista? Não. Foi uma máquina que copiou de várias coisas e criou aquela arte, vamos dizer assim. É uma ferramenta, ok. Tá, mas você tá pagando por aquela arte que você copiou, você tá... aquele direito, aquela imagem, sabe? Então, essa precarização... que tem que ser, que tá acontecendo, tipo assim, então vai chegar num ponto que a grande empresa, né, as empresas que, vamos dizer assim, que ganham muito dinheiro, elas não vão mais pensar assim, tipo, porra, eu vou contratar o artista tal, eu vou simplesmente ter um profissional para produzir meu conteúdo aqui usando uma ferramenta de IA, por exemplo, porque eu posso sanar tudo que eu consigo, né, nessa empresa. Uma empresa que tinha lá 10 pessoas criando um conteúdo, vai ter uma só. Tipo, pode ser que isso seja evolução? Não concordo, porque você tá tirando o trabalho de outras pessoas, assim, sabe? Então, essa coisa de você cada vez mais precisar de menos pessoas para fazer uma coisa, isso é da Revolução Industrial, né? Muito antigo. Só que naquela época dava a impressão de que, pensando em história, as pessoas batalhavam mais sobre isso, assim, as pessoas botavam mais a cara e a gente teve outras transformações em cima disso, né? Ocorreu a revolução, ocorreu tudo, mas a gente teve direitos em cima disso daí, conseguidos, né, pela população. E dá a impressão de que hoje a gente tá perdendo essa luta. Tipo assim, eu tenho esperança, que nem você falou, você tá ali botando a cara, tá? Só que dá a impressão de que as pessoas estão estagnadas, até por motivos que nem você colocou aqui. Eu vou dar um exemplo assim, na minha área da música, né? Eu tenho um trabalho, eu dou aula, né? E além de tocar. Eu parei de tocar, eu fazia bastante casamento, barzinho e outras coisas assim, para além de dar aula e produzir minhas coisas artísticas, né? Minhas composições, minhas coisas. Eu parei de tocar porque eu ia tocar no café X,
e pedia meu cachê, e a dona ou a dona do estabelecimento falava assim, mas fulano de tal veio aqui, tocou mês passado e fez por menos, você não pode fazer por menos? Fulano tocou 2 horas de som, portanto. Eu falei, amigo, não consigo, porque meu trabalho não vai valer isso, eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer tal coisa, é isso aqui. Então eu não vou te chamar. Então as próprias pessoas estão ali no meio precarizando o seu próprio trabalho, sabe? Dá a impressão de que, eu não sei se é uma visão minha ou não, né, na minha área, no caso, se na sua área é assim também ou não, mas dá essa impressão de que talvez as próprias pessoas, os próprios artistas não estão se precarizando, aceitando esse tipo de coisa, que nem você colocou que não vou assinar o contrato, né, que você pegou desse último filme, porque não aceito isso daqui, sabe? É foda perder trabalho muitas vezes, porque, porra, né? Mas como é que você... E era pra cinema, eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganho gravando um longa pra TV. Sim, né? E tipo assim, mas como que você vai colocar, como que você vai, né, tipo, abrir mão de algo que é, sabe, que é tão seu só pela grana, entendeu? Então eu acho que falta, não sei, eu vejo que falta muito disso, de hoje as pessoas estarem mais organizadas, sabe? A gente gravou um podcast com a Sandra, que é baixista da banda Mercenárias, que é do punk rock antigo, né, desde sempre, e ela falou um pouco disso, que ela sente que, dá a impressão de que antigamente a gente, eu tô sendo saudosista aqui, eu nem sou dessa época, mas assim, dava a impressão de que parece que as coisas fluíram de um jeito melhor, sabe? E hoje dá a impressão de que o próprio artista se precariza. Você tem que fazer tal coisa, você não sei o que lá, você faz por menos, sabe? Você sente isso também no seu meio, você nessa sua luta por tentar regulamentar, por tentar, né, no caso da sua área, né, você sente que tem pessoas que não, Adriano, vai lá, faz teu corre, que eu vou fazer o meu aqui, ou não, ou a galera tá se unindo, tá indo atrás. Como que você vê isso? Acho que eu dei uma volta aqui, mas eu acho que eu consegui perguntar, né? Não, perguntou, eu entendi tudo que você falou, assim, tem vários pontos, assim, que eu até quero ressaltar, né, você como músico, por exemplo, ainda deve ouvir muito, né, você é músico, tá, mas você trabalha com o quê? Bastante. Né? Ou, você é músico e como é que você ganha dinheiro? Ou aquela assim, são parênteses aqui, ou assim, você vai no estabelecimento novo e fala assim, tem um trabalho artístico assim, esse assado, vamos fazer fechar uma noite aqui para ver como é que funciona, acho que dá legal na sua casa, por exemplo, e daí a pessoa fala assim, vem um dia aqui e faz 1 hora de som aí, só pra mim ver como é que é seu trabalho, depois a gente conversa. Dá vontade de falar, isso acontece até hoje, dá vontade de falar assim, 2025, dá vontade de falar assim, então eu vou vir aqui um dia, vou experimentar alguma coisa do seu menu, que eu acho interessante, pra ver se eu vou gostar, e daí talvez eu volto. A pessoa nunca vai fazer isso, né? Ou você vai num médico e fala assim, vou fazer uma consulta aqui com você, só pra ver se é legal, se você cura meu problema, e se der certo eu te pago, beleza? Fecha parênteses, desculpa, não te cortei aqui. Mas... Não, imagina, é super pertinente o que você está falando, porque eu ainda acho, eu ainda vejo o Brasil muito carente dessa valorização do artista, essa valorização da nossa cultura, né? Por mais que a arte, de uma maneira geral, seja, né, a música, enfim, o audiovisual, a própria dublagem, seja um entretenimento, ela não é só entretenimento. Ela tem o seu papel na sociedade também. Ela tem a sua relevância, até enquanto instrumento ali de luta, de ideologia. E aí você falou que as pessoas hoje em dia elas estão estagnadas. Eu vejo as pessoas anestesiadas. Anestesiadas, de uma maneira geral. Né? Não só o artista, eu estou vendo a população anestesiada, com tudo, com relação a tudo. As pessoas, eu não vejo mais as pessoas com uma ideologia, eu não vejo mais as pessoas com um ideal. Parece que tudo que vier as pessoas estão aceitando. Eu não vejo as pessoas brigando, lutando realmente pelos seus direitos, né? E, por outro lado, eu vejo muita reclamação. Muita reclamação, mas é uma reclamação que parece que é uma reclamação cômoda. Deixa eu ficar aqui reclamando,
que é mais cômodo do que eu tentar fazer alguma coisa. E aí, quando você fala de união, a gente está atualmente com Eu estou com uma preocupação com relação a isso, que é a seguinte, né? Eu vejo todo mundo do setor falando tem que regulamentar, só com uma regulamentação que vai resolver. E aí, quando eu viro, eu pergunto para as pessoas, ok, mas o que vocês querem com essa regulamentação? Porque uma regulamentação pode se dar de várias formas, né? E aí você tocou num ponto também que eu acho crucial com relação a essa apropriação que existe da inteligência artificial, que é a transparência. O ponto de partida para essa regulamentação é a transparência. Se você não tem transparência, eu acho que todo o resto, né, cai por terra. Porque como é que você vai ter um consentimento aí, como é que você vai autorizar que o teu trabalho seja apropriado, se você não sabe de onde vem, qual vai ser a fonte, para onde isso vai, quantas vezes isso vai ser usado, de que forma vai ser usado. São vários comos nessa equação que eu não vejo ninguém com resposta ainda. Né? O governo está com uma proposta de implementar um sandbox regulatório e até hoje eu não vi nada relacionado a como isso vai acontecer. Como é que vai se dar essa transparência com a questão dos streamings, por exemplo? Porque está aí nessa discussão para a regulamentação dos streamings atualmente aqui no Brasil, né? E pasmem, os grandes estúdios já correram e criaram a Streama, que é uma associação que reúne, né, os grandes estúdios para justamente atuar dentro aí dos canais de streaming. Vocês acham que essa associação foi criada para beneficiar o artista? Óbvio que não. Óbvio que não. É para defender os interesses econômicos deles, mais uma vez, dentro dessa regulamentação aí, que ninguém sabe como é que vai ser, quais são os termos ainda, o que está rolando, né? Então, assim, cadê a transparência das coisas? Né? A gente tem uma lei de direitos autorais que para o artista do audiovisual é precária, né? Ela não admite a remuneração por exibição e reexibição da obra, que é uma coisa que os músicos conseguiram e que o artista do audiovisual, enfim, até hoje não conseguiu, não tem isso previsto na lei. E mesmo assim, hoje em dia, um artista com um EP, um CD no Spotify, ganha quanto a cada play que se dá ali? 0,000 o quê? O artista ele recebe um relatório de quantos plays deram ali, de como está sendo, né? Não tem transparência, não tem. Então, assim, como é que a gente vai fazer esse rastreamento? Porque ter como fazer isso, tem. Eles têm como fazer isso. Mas não é interessante para eles divulgar números, divulgar, né, o que eles têm ali de dados. E eu brinco hoje em dia, né? Eu falo muito com o pessoal, tipo, vocês já venderam os seus dados hoje, né? Porque a gente virou dado, a verdade é essa. A gente virou dado, né? A gente está aqui, né, nessa reunião aqui, e a gente sabe que tudo que a gente está falando aqui está sendo usado de alguma forma, né? Áudio, vídeo, aqui, essa é a contrapartida, né? Até se você tem para os desenvolvedores de tecnologia, a Open AI aí, né, que cede gratuitamente, não existe nada gratuito. Se ele está te dando uma ferramenta gratuita, é porque ele está puxando ali tudo que você está fazendo com aquela ferramenta para aprimorar o sistema deles, né, inclusive para alimentar o sistema deles, com tudo que eles conseguirem. Então, assim, até para o desenvolvedor de tecnologia independente é complicado, porque você vê que são as grandes empresas de tecnologia que continuam detendo esse mercado, né, negociando dados. É o ouro do século XXI, eu costumo dizer, né, os dados. Quem tem mais dados está na frente. E aí, para quem não tem grana para investir e precisa né, das tecnologias,
fica aí, até com seu trabalho, né, vendido aí, exposto, sabe-se lá de que forma. Eu falo muito, hein, gente? Não, tá tudo bem. Viu, só um parênteses antes aqui de passar para o Manuel, sobre isso que você falou, Adriana, para quem está ouvindo também, tem um livro do filósofo Byung-Chul Han chamado Infocracia, que é de 2022. Ele é conhecido pelo Sociedade do Cansaço, que é um livro foi bem pop, vamos dizer assim, no meio, mas que ele fala exatamente sobre isso que você falou, que a grande, assim, vamos dizer assim, o grande negócio, vamos dizer assim, dessas grandes empresas é que são as informações que a gente gera, os algoritmos e tal, é isso que vai, assim, que essa galera ganha grana, vamos dizer assim, sabe? Então é um livro bem legal, é Infocracia, tem facinho para encontrar aí nas redes. Vai, Manuel. Boa referência. Uhum. Vai, Manuel. Eu estava acionando o meu lado contador aqui também. Foi dar uma olhadinha aqui. E existe um CNAE referente ao Serviço de Dublagem de Obras Audiovisuais. O CNAE, para quem não sabe, é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o 59120/01. Existe também o Código de DERF de Pagamento de Fonografia ou Gravação de Sons, inclui serviço de dublagem, trucagem, mixagem de congênero, que é o Código 1302. Aí eu lhe pergunto, Diana, será que muitas vezes falta do próprio sindicato essa verificação da lei, que existe sim um CNAE, existe sim uma regulamentação pela Receita Federal para que ele possa, porque isso é um código que já tem desde 2003. E até fui dar uma olhadinha, você falou, mas não tem. Poxa, mas você falou, caramba, o código CNAE tem até a primeira profissão que existiu na história, que é a prostituição, tem lá para CNAE. Então, o que acontece? Está faltando força do sindicato de se unir desde sempre, como todo sindicato, com medo justamente daqueles que detêm o poder? Eu não tenho visto o sindicato, pelo menos aqui no Rio, se movimentando muito, tá? Esse CNAE existe realmente, é inclusive o CNAE que a gente usa para emitir as nossas notas, né? Eu tenho o meu CNPJ e tem lá o meu CNAE, esse que você mencionou, Manuel, né, de dublagem. E existe, inclusive, dentro da própria categoria, algumas pessoas que falam que essa dublagem que está aí nesse CNAE não é a dublagem que a gente faz. Seria a dublagem que o pessoal chama quando eles fazem lip sync com música, né, para show, para evento, né, que não é a nossa dublagem. Tem gente que fala que essa dublagem seria o que falam parece que tem uma dublagem que parece que é dobra de tecido, que viria da dobragem. Tem toda essa discussão, mas também ninguém esclarece isso nunca, entendeu? Então... Pois é porque aquela coisa, se você procurar o que é audiovisual no dicionário, audiovisual quer dizer que são obras que combinam som e imagem, como filmes, vídeos, programas de televisão, etc. Então é tipo, eles querem gerar uma desinformação para que, gente, quanto menos informação vocês terem, assim, não dê informação para o povo, não dê esse direito de ter direito para as pessoas. Né? Então vamos sempre deixar que sempre prepare uma dúvida e vamos, assim, já que a língua portuguesa é uma língua difícil, de cognição complicada, o Goiás sabe muito bem em relação a isso, então vamos gerar uma interpretação falsa para que vocês não tenham dúvida e que vocês não vão se manifestar de forma alguma. Isso é chato, é lamentável, que o próprio sindicato, sei lá, muitas vezes não se movimenta em prol dos seus profissionais. Porque existe uma questão também que existe um discurso de que mesmo a gente trabalhando como PJ, como MEI, a gente não é de fato uma empresa a partir do momento que a gente não tem funcionário, que a gente não tem uma folha de pagamento e que isso é trabalho personalíssimo, né? Então, quer dizer, uma pessoa, a minha empresa é com as minhas irmãs. Alguém que me chame para fazer o trabalho é porque quer a Adriana Torres,
né? Não quer a Mariana Torres ou a Juliana Torres. Então, é um trabalho personalíssimo. Só que, assim, até onde eu sei, com quem, né, os advogados, com quem eu já... Até entre os advogados existe esse tipo de discussão. Porque a lei, com relação a isso, acho que não é tão clara nesse sentido. Então, tem gente que defende que sim, nós podemos celebrar acordo coletivo, porque mesmo sendo empresa, a nossa configuração de trabalho continua sendo de uma pessoa física. Mas, para efeito legal, eu aqui sou CNPJ. E a discussão, inclusive, sobre isso tá em suspenso, tá um pouco parada, porque decisões, inclusive, de pedir até artistas que entraram na justiça reivindicando direitos trabalhistas por terem as características de uma pessoa né, contratada, estão perdendo. Né, que é a habitualidade, a pessoalidade, tem uma outra coisa que eu esqueci. Então, a gente fica naquela. Se as pessoas estão entrando, estão perdendo, porque está sendo entendido aí que não, você é empresa, então mesmo que você esteja ali trabalhando de 9 da manhã às 9 da noite, diariamente, você não tem direito a hora extra, direito a adicional noturno, você não tem isso tudo. Então, isso aí a gente tem que pesar. E é por isso que a gente está nessa sinuca de bico, de não conseguir nem o reajuste, porque a verdade é que está todo mundo com medo de tentar alguma coisa e levar um belo de um processo, né? Então, o medo muitas vezes é que vai que o dublador ganhe a causa e cause uma jurisprudência. E causando uma jurisprudência, todos os demais ganham. Então, a justiça sempre vai fazer isso, e sempre vai negar, e não vai ter nenhum juiz que vai, em sã consciência, lutar contra os outros e não, vou dar um aval favorável e causar uma jurisprudência. Então, lamentavelmente, a gente luta contra a máquina. E eu acho que com essa questão específica da pejotização foi realmente uma grande ignorância das pessoas do setor. Foi uma grande ignorância, porque isso lá no início, a nossa associação aqui no Rio se chama Associação de Dubladores Dário de Castro. O Dário de Castro era um dublador muito atuante, né? Ele era representante dos dubladores e ele atuava bastante no sindicato. Né? Dialogava muito, esclarecia muita coisa, e na época ele alertou todo mundo com relação a isso. Ele falou, se vocês virarem PJ, se vocês abrirem MEI, isso aí vai ser um problema que depois, para resolver, e não deu outra. Não deu outra. Né? Algumas pessoas da categoria preferiram, né? Acharam que seria uma grande jogada. Porque foi também um pouco o que o governo vendeu, né? Quando botou ali, né? Seja, né, empresário, ou tenha a sua microempresa, ou abra, né, o seu negócio. Né? Teve ali também um estímulo, eu acho que para a população, de uma maneira geral, virar, né, empresário, microempreendedor. Só que quando você vê a coisa na prática, com relação a encargos, ao que você perde, né, com relação a direitos trabalhistas, não é uma coisa tão legal, né? Então eu acho que a dublagem entrou um pouco nisso, né? Muita gente acho que querendo também autonomia de uma certa forma para resolver ali a sua própria vida, embarcou nessa e agora realmente eu, Adriana, não sei. Só se vier uma lei aí, ou só se todo mundo, né, sentasse junto e falasse, não, vamos todo mundo voltar a ser pessoa física. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer.
A gente sabe que a gente não vai conseguir essa adesão total, né? E aí, o que a gente faz? Então, eu me obrigo aqui a puxar a frase do Cypher no Matrix, em que ele diz que para ele continuava mais interessante pensar no sabor do bife, mesmo sabendo que um bife era falso, mas dane-se a realidade de Zion, né? E aí a gente tem algumas coisas aí. Eu acho que a partir do momento, por exemplo, de novo, eu cito sempre um livro de 85, que é A Sociedade Informática, do Adam Schaff, em que ele lembra que todo processo tecnológico tem como a premissa aquilo de eliminar o trabalho para que a gente volte ao paraíso, né? Já está lá na Bíblia, você vai comer do suor do teu corpo, então a gente cria tecnologia para ter menos suor. Então, à medida que toda a tecnologia avança, vide inclusive essa questão da sociedade, como que o Marcelo falou aí, da Revolução Industrial, ela já vem nesse princípio. A gente não vai desfazer. E aí, o Marcelo hoje ainda me repreendeu que ele não quer ler Duna, mas quando você lê Duna, você entende que, por exemplo, quando chegou nesse ponto onde nós estamos, nesse ponto de transição, se optou pela jihad butleriana, então vamos eliminar a inteligência artificial, né, para que ela não roube nossos empregos, não roube nossa vida, né? Então, Duna, em 65, antecipou muitas coisas que hoje estão acontecendo. Por isso é importante você ler Duna, viu, Marcelo? E daí, assim, mas o que acontece? Eu acho que tem várias coisas aí, né? Você acabou de citar, vou começar de trás para frente, o incentivo do governo, mas é que o governo ele vai coletar imposto, né? Então, para ele trocou a carteira, ele parou de pegar do empresário para pegar do funcionário. E todo mundo comeu com farinha e falou, beleza, vou ser microempresário, né? Que é como a última gestão que veio dizer que o Uber era empreendedorismo, e não é, né? A gente sabe muito bem. Então o governo simplesmente fez o que ele queria fazer para continuar ganhando do outro lado, né? É triste isso. Aí tem a questão da pirataria, né? Por exemplo, a partir do momento em que a gente mesmo produz, todo mundo aqui lê um PDF pirata, todo mundo baixa um filminho na internet, então a gente também contribui de alguma forma com a precarização disso, né? E eu defendo aí, na realidade, por exemplo, a premissa do pessoal do Linux, aqui acho que nem todo mundo é do TI, ou passou por isso, mas lembrem que o Linux, ele era uma proposta de código aberto, né, contra o código fechado, porque, por exemplo, tudo que a Adriana falou com relação aos streamings, por exemplo, que estão se cercando, é porque são tecnologias proprietárias. Então, na realidade, você assina um contrato em que você dá para alguém, de olhos fechados, o direito dele fazer o que ele bem entende com a tua vida. E você não tem acesso a nenhuma outra informação do que ele vai fazer com isso, né? Então, se encaixa nesse modelo, assim como o Windows é código fechado, você não sabe o que tem lá dentro. E aí veio o Linux com a proposta de código aberto, que aí vem trazer um caminho, que eu acho, que é justamente o Linux, por exemplo, nunca vai ser cobrado. Mas como que se ganha dinheiro? Se ganha dinheiro daí a partir de consultoria, de você vender serviços atrelados ao Linux, etc. E eu acho que uma das saídas que a gente vai ter infelizmente, eu não vejo como ter um sindicato, o governo ou qualquer grande movimento que vá defender o pequeno, que vá defender o dublador, que vá defender o artista, o músico. Eu sempre digo para o Marcelo, você tem o preço que você se dá. Então, se você toca na noite por uma cerveja, é isso que você vale, uma cerveja, acabou. Então, você não tem como topar. Porém, eu acho que então o que a gente tem que quebrar é como essa cadeia é construída. Porque o dublador, ele não tem como
Hoje, ele não tem força, e todas as profissões que estão perdendo lugar para a IA generativa, não tem como desfazer. Então, como que a gente vai pensar? Nós temos que pensar num novo modelo econômico, que aí você vai entrar na renda universal, né? Talvez, então, beleza, se o meu trabalho vale cada vez menos, então eu não vai adiantar eu lutar por ter uma compensação, um erário melhor. Eu tenho que mudar a forma de pensamento, é que a gente está pensando, veja que todo o nosso pensamento é contaminado pelo inimigo. Nós pensamos com o olho do capitalista, com a cabeça do capitalista. Então, a nossa mente vai buscar soluções que, na realidade, são soluções para ele, não para a gente. O grandes estúdios, você bem falou, eles estão interessados em defender o ganho econômico deles, e não no pequeno. Então, como que a gente combate como pequeno? Eu acho que combate mudando uma proposta de sociedade econômica. Né? Então, é um socialismo? Acho que não, porque já teve sua chance e não deu em nada. O capitalismo, ele está na mão do inimigo. Então, nós temos que pensar em outras formas de garantir nosso trabalho, nossa subsistência e valorizar isso numa outra tangente. Só que aí eu não vejo ninguém falando desse tipo de coisa, né? Oferecendo uma alternativa. Você percebe algum movimento nesse contexto de valorizações que não passe única e simplesmente por uma legislação protecionista, por exemplo, que a gente sabe que não vai acontecer? Não, e eu ia justamente fazer a pergunta que você me fez, porque dentro desse contexto, qual seria então o caminho para a gente? Para nós, estamos falando aqui de artistas, né? Vamos botar aqui, fechar só no nosso nicho. Qual seria o caminho para a gente? De que forma a gente conseguiria essa valorização sem pensar, né? Como você colocou, de uma forma capitalista, onde, né, eu tenho o meu valor, então, né, eu quero receber tanto, e vem uma outra pessoa ali que acha que tem, às vezes, o mesmo valor ou mais valor do que você, e não necessariamente tem, e ganha mais do que você, né, ou cobra menos ali, só pelo fato de estar ali, ou só pelo fato de fazer o jabá dela, ou só pelo fato de repente, conseguir, como o Marcelo estava falando, tocar num lugar, ser visto, ter visibilidade, ganhar, ter a possibilidade de ser mais chamado, ou de tocar em mais lugares. Eu não sei, é porque o que eu acho que acontece, Anderson, é que a gente está no olho do furacão. A gente que está aqui agora tendo que pensar que rumo a gente vai tomar, que caminho a gente vai querer seguir daqui para frente. E a verdade é que ninguém tem essa resposta ainda. Né? O que eu posso dizer com relação ao que eu já vi da tecnologia, de tudo que está sendo feito em matéria de deepfake, né, do resultado que está sendo trazido, é que a impressão que eu tenho é que a coisa caminhou tão rápido, principalmente nesses 2 últimos anos, que eles chegaram, acho que no que eles chamam de arquitetura, não sei se é bem esse o termo, mas chegaram num nível em que eu não sei também o quanto de investimento os grandes aí desse setor vão querer continuar investindo para isso se desenvolver ainda mais, considerando o tempo que se leva, e aí a gente sempre volta a falar do tempo nessa equação, né? Do tempo que se leva para você, às vezes, investir tanto e ter um resultado tão pequeno, né? Eu acho que nesse momento é o que tá sendo pesado, por mais que a tecnologia, você já veja aí coisas fantásticas sendo feitas, coisas até que mecanicamente ou tecnicamente para a dublagem funcionariam, né? Muita coisa tosca ainda, mas de repente para uma coisa ali que seja mecânica, que seja fria, que talvez ele funcione, né? Mas eu acho que eu não vi tanto
de 2023 para cá, uma evolução gritante numa obra inteira, a ponto de você falar, caramba, a dublagem acabou. Esquece, já era. Eu ainda não vi isso, né? Por mais que eu saiba que a tecnologia já está com todas as ferramentas aí para fazer isso, se quiser, mas de tudo que eu já li, de tudo que eu já vi, é um investimento muito alto para conseguir um resultado ali muito bom, né? Então, eu não sei, eu gosto muito de um documentário que não digo nem assim que esteja datado, porque eu acho que é um tema, assim, um assunto que vai ser sempre atual, que é O Tempo que o Tempo Tem. Eu não sei se vocês conhecem, é um documentário, eu vi ele na Netflix, né? E é interessantíssimo, né, o que eles falam no documentário, porque a gente está o tempo todo vendendo o nosso tempo, né? É o nosso tempo que a gente está vendendo, principalmente agora, né, com toda essa tecnologia das últimas décadas para cá. Quer dizer, a tecnologia que deveria possibilitar a gente ter mais qualidade de vida, justamente por tornar a vida mais prática, por acelerar uma série de processos, está tornando a gente cada vez mais escravo de nós mesmos. Né, porque o tempo que a tecnologia proporciona a gente preenche com mais trabalho. Porque o poder de compra também da gente diminuiu muito dos últimos anos para cá. Eu converso com amigos meus de outras áreas e todos eles falam a mesma coisa. Hoje em dia eu tenho que trabalhar muito mais do que eu trabalhava, sei lá, vamos botar aí há 10 anos, para poder, né, assim, ganhar, pagar as contas e ter ali um respirozinho. Né? Então, que loucura é essa que a gente quis, né? E para a gente, enquanto sociedade. Porque a gente deixou, né? A gente foi sendo levado por isso e a gente deixou isso acontecer. E são questões aqui que estão sendo trazidas, que a gente está levantando, está debatendo, e que eu adoro, né? Eu adoro pensar nessas coisas, porque realmente é a gente que tem que definir o que a gente vai querer daqui para frente, como a gente vai querer isso, né? A gente vê aí, né, os empregos realmente sendo enxugados, né? As pessoas estão perdendo emprego. Você vê no mínimo ali da automatização no supermercado, né? Quantos caixas ali foram desempregados com esse sistema de pagamento, onde você mesmo paga, né? O que você compra. E você ali, enquanto consumidor, ainda está fazendo o trabalho de outra pessoa, né? Vire nos shoppings, por exemplo, a questão de você deixar sua bandejinha. Né? Você leva a sua bandejinha lá no lugar específico para ela. Quantos empregos você tira de quem faz a limpeza das mesas e tudo? É o mínimo, né? Nas mínimas coisas a gente vai vendo como isso vai tomando conta ali, né? Vai cercando a gente até chegar num ponto, quando a gente percebe, já foi. E aí o que a gente faz com tudo isso? É o vai ou racha que eu estava falando, né? Eu acho que agora a gente está muito nesse momento. Ou vai ter que ter uma revolução assim, global, geral, ou, não sei, eu acho que a gente vai sucumbir realmente. Né? Vai ter que destruir tudo que foi construído até aqui e começar do zero, pensar em outras saídas, em outras soluções. Essa questão da gente ter que destruir para construir de volta é interessante, né? Porque a gente tem um Congresso que ele é defensor do mercado desde sempre. E daí, quando se fala em regulamentar qualquer coisa que vá beneficiar o cidadão, a primeira desculpa que vem é: mas vai subir o preço. E nisso aí está se enrolando por essa questão dos streamings, por exemplo, e ano passado a Netflix subiu o preço 2 vezes.
Agora você tem anúncio, você assina o plano com anúncio. Eu fui lá ver, eu queria assistir Walking Dead. O seu plano não suporta. Tipo, paga Netflix, coloca para assistir Walking Dead. Não, você não pode assistir, pague mais. Então, tipo, você tá pagando com anúncio, você tem que pagar mais. Então, tipo, é um sistema que cada vez mais tira do nosso bolso, não redireciona esses recursos para quem faz, na verdade, né, vai sempre para acionista, para esse tipo de coisa, e é algo que realmente não se tem controle de nada, e com essa questão da pejotização de tudo, matou-se os sindicatos, que era quem ainda tentava fazer alguma coisa ali pelas classes trabalhadoras, né? Então, eu acompanhei ali o que vocês fizeram com a associação da área de Castro, ali desde o começo, ali para conseguir as 20 mil assinaturas, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta que foi conseguir as assinaturas, qual que é o próximo passo agora, qual que é a chance disso realmente servir para defender a classe de dubladores e que possa ser utilizado até de referência para outras classes artísticas. A gente veio com uma proposta bem restritiva mesmo, né? Por mais que a gente saiba que a gente não vai poder lutar contra essa tecnologia, que ela está aí, a gente vai ter que se adaptar a ela de alguma forma, mas a nossa proposta ela é mais restritiva, no sentido de realmente da não substituição, não só dos dubladores, mas de quem está nessa cadeia, né? Dos tradutores. A gente colocou ali um parágrafo dentro do artigo 2º, que para proteger os tradutores também, para que eles não sejam substituídos, e a equipe técnica, né, que inclui ali os captadores de áudio, os mixadores, enfim, o pessoal que trabalha na pós-produção e na gravação também, que são os captadores de áudio, para que as ferramentas sejam usadas sejam usadas por profissionais humanos, né? Não que ela venha substituir esses profissionais. Então, toda a nossa proposta está girando em torno dessa tentativa de não substituição dos profissionais do setor. Porque o que a gente não quer é justamente que essa tecnologia vá afunilhe e acabe acontecendo aquilo que o Marcelo falou, de 10 pessoas, daqui a pouco você só está trabalhando com uma. E aquela pessoa ali acumulando funções e, obviamente, recebendo muito menos para fazer aquilo, né? Porque a ideia é sempre enxugar. E aí é uma coisa que eu falo também, gente, onde mais dá para enxugar? A gente vai enxugar isso até quando? Até todo mundo trabalhar de graça? Até não ter mais, assim, o que enxugar? Porque é indecente demais, assim, né? O que o mercado vai fazendo e vai propondo e vai... a transformação que vai acontecendo por conta de tudo isso que a gente está discutindo aqui. O artigo 2º da nossa ideia legislativa trata especificamente da inteligência artificial, e o artigo 1º trata uma proteção do mercado para que todas as obras dubladas, localização de games, sejam feitas em território nacional. Porque a partir do momento que a gente abre uma brecha para essas produções serem feitas lá fora, como já são, né, a gente tem dublagens em português do Brasil, português do Brasil sendo feitas lá fora. Oi? Chespirito é um exemplo recente, tá? Pois é. Né? Então, assim, além da gente perder o controle da qualidade, né, do resultado final, e que começa a ficar até difícil da gente defender uma qualidade em território nacional, quando existem vários produtos vindo de fora com uma qualidade inferior, quem estiver trabalhando para o exterior vai estar propenso ali à legislação daquele país, daquele lugar. Né? E já é uma coisa que prejudica, inclusive, a gente aqui que está tentando essa regulamentação e resolver essa série de coisas que a gente está levantando aqui. E aí o que aconteceu? A gente propôs essa ideia legislativa, né, lá pelo portal e Cidadania, e o mínimo
que a gente precisava eram desses 20 mil apoios, a gente conseguiu esses 20 mil apoios, e depois dessa primeira etapa, automaticamente a ideia é encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e vira uma sugestão legislativa. Então, ela já virou essa sugestão, é a sugestão de número 7/2025, né, que ela é desse ano, e agora a gente está com uma campanha de apelo popular, que é justamente conseguir o máximo possível de votos para que a gente ganhe força para ser ouvido lá no Senado. Paralelo a isso, a gente está fazendo contato com os senadores, né, porque a gente precisa, primeiro, essa sugestão vai ser discutida no Senado diretamente, vai ser votada pelos senadores e depois ela volta para a Câmara para ser votada pelos deputados. Então, a gente cortou, digamos assim, um caminho, né, com essa ideia para ela ir direto lá para o Senado e ver se a gente consegue o máximo de apoio que a gente conseguir com os senadores antes dela ser votada na Câmara dos Deputados. E é nessa etapa que a gente está atualmente, né? A gente está com alguns collabs, né, com influenciadores, enfim, com pessoas aí que estão ajudando a gente para aumentar esse número, porque a gente precisa de visibilidade, né? Não tem como você chegar lá para brigar por alguma coisa e não ter números para apresentar, né? Inclusive com relação à relevância que a dublagem tem para o público brasileiro. E é isso. Estamos nessa fase aí. Vamos lá, só para mudar um pouquinho de assunto mesmo, só para agora um momento meio fanboy. Adoraria saber, e tomara que seja um sim, que você esteja na dublagem de Diabo Veste Prada 2, que é um filme que eu adoro. Estou esperando essa continuação faz tempo. E quais são os seus trabalhos atualmente? No que você está fazendo? Em que filmes estaremos vendo você atualmente? Onde encontramos você? O Diabo Veste Prada 1, acho que a dublagem não foi aqui do Rio, né? Se eu não me engano, não foi a dublagem, não, acho que foi de São Paulo. Eu dublo a Anne Hathaway, mas não dublei ela em todas as produções, não. De vez em quando, né, algumas que vão para São Paulo são dubladas pela dubladora que dubla ela lá. Enfim, Diabo Veste Prada 2, não sei se provavelmente vão manter, né, o elenco que já foi do primeiro para dar continuidade. Agora, atualmente eu continuo dublando Dora, né? Já são aí, acho que 20 anos dublando Dora Aventureira, ou mais, acho que mais de 20 anos dublando Dora Aventureira. Tenho gravado, fiz um longa recentemente, eu tenho dublado de vez em quando a Dakota Johnson, né? Gravei o longa dela, Os Materialistas, The Materialists. Acho que em português vai ficar Os Materialistas, talvez. E que mais? De série. Eu voltei a dublar uma série, mas por causa do contrato de confidencialidade, acho que eu não sei se eu posso. Talvez eu possa falar, porque já gravei 3 temporadas, né? A gente voltou a gravar agora a 4ª temporada daquele The Morning Show, com a Reese Witherspoon. Eu acho que eu só não posso divulgar nada sobre a 4ª temporada, né? A gente comecei a dublar hoje, inclusive. Tô com essa produção. Que mais? De vez em quando vem, né, alguma coisa para gravar, de coisas que eu já gravo normalmente. Marceline, da Hora de Aventura. Já tem um tempinho que eu não gravo ela. A Kali do LOL também, já tem um tempinho que eu não gravo. E com essa história assim de eu me recusar a assinar alguns contratos, eu não estou assim trabalhando tanto, né? E o trabalho está um pouquinho escasso também, né? A gente o mercado está meio esquisito por causa de tudo isso que está acontecendo. Está oscilando muito, né?
Eu não tenho trabalhado como eu costumo trabalhar, como eu costumava trabalhar há 3 anos, por exemplo, né? Tá bem esquisito ainda, mas atualmente é isso. Tô muito aí com a Dora, mais com a Dora mesmo agora. Eu não vou citar nomes, mas tem alguém aqui da sala que na infância ele ficava: Raposo, não pegue, Raposo, não pegue. Era um fã da Dora, viu? Era o Douglas? Não vou citar quem que é, não sou eu, mas ela é jovem. Olha aí, quem que é o mais jovem aqui, ó. Não sei, Pedro e Manuel estão... Oi, Anderson. É o Pedro. Aquele que não for o Pedro que atire a primeira pedra. Olha aí. Pedro, meu colega de dublagem, já soube aí que tá dublando já, Pedro? Ou terminou o curso recentemente? Terminei o curso semana passada, agora é correr atrás de... Obrigado. Agora é correr atrás de DRT para poder trabalhar para valer. Legal. Então era você, já te entregaram aí. Olha aí. Engraçadão esse Douglas, olha o tipo. Cara, o pai tem que fazer essas coisas, né? Quem que vai trollar os filhos, né? Viu, Dora é muito bonitinho, né? Esse desenho é muito bonitinho. Nossa, sou apaixonada. Apaixonada. Nossa. Gente, acho que pra gente ir pra... Pai só faz passar vergonha, é isso mesmo. Acho que pra gente ir pra um final, né? Pra gente não tomar muito tempo da Adriana também. Não, eu tô adorando. Eu até falei pro Douglas, Douglas, eu tô ficando assim até 9 horas, né? Porque tô procurando manter assim um horário todo dia para dormir, né? Porque é muita coisa para fazer durante o dia e se ficar indo até muito tarde, ainda mais início assim de semana, eu fico depois toda descompensada, mas hoje o papo tava tão bom que a gente foi indo. Não, e a Mariana falou, não, ela fala mais do que eu. Ela falou isso, né? Ela falou. Olha, me entregou. Olha só. Mas é porque o assunto tá bom. Quando o assunto tá bom, a gente vai embora, né? Tá a gente certo. vai falando. Adorei, inclusive. Que bom. Eu quero agradecer, por todas as questões, né, que você trouxe, assim, também o seu lado e a sua visão também do que você tá, da associação, né, de tudo isso que tá acontecendo, né, as assinaturas, que legal, que tá dando certo, né, um caminho, né, pra gente fazer. E muito prazer te conhecer um pouco mais de você, né, nem que seja virtualmente, né? Assim, a gente está falando de longe, mas muito bacana saber de como que funcionam essas coisas assim dentro. E talvez assim a gente tenha um pouco mais de esperança, né? E saber meio que conversar sobre como que são essas mudanças, né? Porque, que nem o Anderson colocou ali, né? Eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, já que a gente está inserido nesse sistema, eu vou falar uma besteira aqui, mas se ferrar menos, né? Talvez, sabe? Tentar sobreviver da maneira mais honesta possível e tipo assim, com os nossos direitos, sabe? Infelizmente não tá tão fácil, mas a gente tá tentando, né? Eu achei bem legal você trazer essas visões, essas questões, assim, achei bem bacana, assim. No começo a gente fez um papo de talvez meio que um histórico de como que funciona tudo, até chegar no que a gente estava querendo falar mesmo, assim, mas eu achei bem bacana. O Silvano entrou, mas saiu, né? Fica aqui também um salve pro Silvano, acho que ele deve ter um compromisso. E o Anderson, que foi o que eu citei no começo, que talvez ele entrava, talvez não, e ele conseguiu, olha aí, ó. Foi ótimo. E eu acho assim, né? Eu acho que a gente tem que estudar muito. Uhum. Acho que nesse momento que a gente está, a gente tem que se informar, a gente tem que ter, né, buscar tudo de informação que a gente conseguir, né, essas referências bibliográficas que o Anderson trouxe, a gente ficar por dentro do que está sendo discutido em matéria de projeto de lei, né, tá tendo projeto de lei aí para reformular a LDA, né, a Lei de Direitos Autorais aqui no Brasil. A gente tem que estar ligado nisso. Sim. Né? Porque realmente é uma lei que precisa de muita alteração, de muita inovação. Sim. Né? A gente precisa trazer essa lei para o contexto mesmo.
porque a tecnologia não para, né? Ela vai atropelando mesmo, e a gente tem que estar mais ligado, eu acho que enquanto artista, enquanto classe, né, para correr atrás de conseguir essas alterações sempre o mais rápido possível, a cada mudança aí de tecnologia, a cada, né, implementação, porque senão a gente fica sempre na pista, né? É verdade. E acho que se informar, né, sobre inteligência artificial, ver o que os cientistas estão falando, né, ler o que está sendo escrito, tá de alguma forma aí munido, né, para poder até discutir isso, falar sobre isso, né, argumentar sobre isso, e para a gente decidir o que a gente quer. Né? Eu acho que o papel do artista é esse, né? Eu acho que a gente também tem que levar a informação, a gente tem que buscar a informação, né, antes de tudo, para saber pelo que a gente está brigando, pelo que a gente está lutando. Não virar aí, né, massa de manobra, ficar sendo sempre, né, a marionete da história. É verdade. Quando você falou de explodir tudo, eu até mandei no nosso grupo aqui, tem um livro do Estevam Mésaros, que eu sou da pedagogia, né, também, sou formado em pedagogia, e eu li pra caramba sobre isso, e é um livro chamado Educação para Além do Capital, que é uma ideia meio Paulo Freire disso, mas ele coloca, resumidamente, a educação só iria funcionar realmente no mundo se você explodisse tudo, não nessas palavras, e começasse fora do pensamento capitalista, né, que a gente vive, né, porque tudo é dentro desse sistema, né, o que o Goya falou, o que o Anderson colocou, é muito legal, porque a gente tem que pensar em uma maneira de pensar fora disso, né? Quando você fala de regulamentar as coisas, a gente tem que regulamentar, a gente tem que lutar por direito. A CLT é um direito que a gente conseguiu, tipo, que não pode morrer, não pode acabar. Tem uma juventude vindo aí, eu vejo para os meus alunos que eles tiram sarro da CLT, tipo, de uma coisa, de um jeito tão assim, a pessoa é CLT, de como se fosse uma coisa ruim, cara. Ser CLT você tem direito, sabe? Alguém lutou por isso para você ter esses direitos, né? Então acho que a gente tem que talvez fazer algo, talvez para sair fora desse sistema. Daí esse livro fala um pouco disso. Eu até mandei lá, mas recomendo aqui para quem quiser ler. É fácil de achar. Educação para Além do Capital. Inclusive repensar também o sistema de ensino, né? Que para mim é muito retrógrado, é muito obsoleto também, né? A forma como se pensa o ensino, a própria instituição, né? Como os alunos são catalogados ali, né? Nem são catalogados, porque se fossem, né? O ensino seria direcionado para cada perfil, né? Por mais que haja essa discussão, mas ainda é muito embrionário, né? Eu acho que a gente não pensa no humano, né? No lado humano mesmo. Exatamente. Né? Sei lá, no ensino logosófico, o ensino na linha montessoriana, né? E outras linhas assim de pensamento que a gente poderia abordar também para fazer uma reviravolta aí. Totalmente. Fala, Pedro. O Pedro vai pedir para você falar alguma coisa da Dora. Certeza. Não é isso. Sacanagem. Como alguém que saiu do ensino médio ano passado, que pegou o novo ensino médio, algo que eu não sou muito bom de geografia, queria ser bem melhor em geografia, mas algo que me ajudou a estudar foi um projeto do meu professor de geografia que ele levou para o colégio, de simulações da ONU. Porque daí você pesquisa sobre a economia, dependendo do tema da simulação, você pesquisa sobre economia, você corre atrás para você entender do país que você vai representar na simulação e também dos outros no contexto daquele tema. Tipo, é algo diferente que não é feito muito aqui, pelo que ele falou, pelo menos, que não é feito muito aqui no Brasil e que ele trouxe pro colégio ali que eu estudei o ensino médio e ajudou, tanto que tá crescendo isso agora
ali no colégio, e até conseguiram, tipo, eles reformaram uma sala de aula justamente para os alunos que se interessam nesse negócio de simulação da ONU. Legal. São as alternativas, né? Que o Anderson estava falando disso, né? A gente tem que trazer soluções para os problemas que nós mesmos, enquanto sociedade, criamos, né? É isso, é a gente repensar, é a gente reformular, é a gente trabalhar em cima do que a gente já fez e que não deu certo, ou começar do zero, alguma coisa, né? Eu penso muito assim, eu gostaria muito, às vezes, de começar a dublagem do zero, né? Quando eu falo, porque tem muita coisa errada, né? Tem muita coisa que desandou, a gente perdeu a mão de muita coisa. Então, dá vontade mesmo de, às vezes, não, para tudo e vamos retomar, vamos, né, começar tudo de novo. E aí entra no questionamento do Anderson, como é que esse começar tudo de novo, né, para onde a gente vai, que caminho a gente quer tomar. Se a gente abrir mão dos nossos direitos trabalhistas, ok. E aí, como é que a gente vai lidar com esse mercado aí, né, que esse canibal canibaliza, né? Que se canibaliza aí cada vez mais, né? Onde os próprios artistas, né, derrubam, né, uns aos outros. Totalmente. Então, essa desordem, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque esse sintoma, assim, essa desordem que está, né, de uma maneira geral em tudo, é um sintoma, assim, de que a coisa tá indo para o ralo. Tá certo. Então, isso aí. Muito obrigada mesmo, eu adorei, foi um prazer, adorei a discussão, adorei, assim, o que vocês levantaram, né, tudo, muito importante a gente falar sobre isso e com assim, pessoas que estão pensando a respeito também, né? Muito bom mesmo. A gente que agradece e já fica o convite por um retorno, quando quiser. Volto sim. Quando vocês quiserem, eu volto. Com aí certeza. vamos trazendo mais novidades aí, mais notícias. Tomara que a gente tenha boas notícias em breve. Vamos torcer. Com certeza. Obrigada, Anderson, Marcelo, Douglas, Emanuel, Pedro. E obrigada a todos os ouvintes.